Irmãos, é sempre uma alegria nós estarmos juntos para falar da palavra de Deus. E hoje a mensagem de Deus está aqui na Bíblia, a revelação de Deus está na Bíblia. Hoje o tema é um tema que realmente nos deixa bem junto de Deus, mas bem junto dele. Ele sempre está na nossa vida. E hoje, com a mensagem que nós temos para falar aqui, faz com que nós possamos ter uma comunhão com Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, verso 14 a 17. 14 a 17. Pode projetar? Sim, os 4 versículos. Na minha versão bíblica está escrita a vitória de Cristo no ministério apostólico, né? E no verso 14, a versão está um pouco diferente, mas eu vou ler a minha versão aqui, tá? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esses 4 versículos aqui nos levam a uma comunhão com Deus, e cada palavra que nós estamos lendo aqui, vamos pegar essa frase e segurar dentro do nosso peito, tá? Vou repetir. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para estes que se perdem, o cheiro de morte para a morte, e para com aqueles o aroma da vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo usou esses 4 versos aqui que ele escreveu por inspiração divina, e para que nós possamos aprender cada vez mais e termos conhecimento do nosso relacionamento com Deus, né? A nossa fé em Cristo Jesus precisa realmente da comunhão, precisa também da comunhão com Deus, com as nossas vidas, e torná-la bela, alegre, agradável, quanto ao ar perfume do jardim do Senhor. Irmão, quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, como hoje aqui, sempre nós também com o Espírito Santo de Deus dentro de nós somos pessoas salvas, o critério de Deus, nós somos pessoas salvas, e que nós temos a alegria do Espírito Santo de Deus. Alegria. A gente vê diariamente, pela minha profissão, e eu sou médico, as pessoas chegam para consultar, né, e a gente vai ver, o cidadão tem 2, 3 por dia, no horário de consulta. Estou aflito, estou realmente com incerteza na minha vida, na minha alma. E a pergunta que eu sempre faço para eles: Deus não está no teu coração? Tem pessoas que estão totalmente afastadas, não vêm à igreja, banalizam Deus e não sabem que o Senhor Deus disse: sede santo, porque eu sou santo, para que você seja salvo. E se você não for santo, você não vai ver a glória de Deus. Não sou eu que estou falando, eu estou repetindo que as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus, que nos permite saber, né? Então, a nossa fé em Cristo realmente precisa permear a nossa vida e torná-la bela, agradável, alegre,
com longanimidade, com tudo que Paulo ensinou lá no livro de Gálatas como fruto do Espírito. Então, irmãos, alegre, bela e tão agradável que quanto, aí já vamos fazer uma ligação aqui com a palavra de Deus, né? Quanto ao ar do perfume do jardim do Senhor, do perfume do jardim do Senhor. Paulo experimentou o conforto de Cristo e sentiu-se vitorioso. Quando nós experimentamos também essa proximidade, quando nós diariamente oramos para Deus, irmãos, nós vivemos para servir a Deus. Todo mundo tem suas profissões, pedreiro, encanador, médico, engenheiro, para ganhar o seu sustento. Mas a nossa principal função realmente é servir a Deus, né? Então Paulo experimentou o conforto de Cristo e sentiu-se um vitorioso, como também nós. A nossa trajetória, irmãos, começa exatamente com a bênção de Deus a Abraão. E veio toda a história do Antigo Testamento e nós estamos hoje sendo os apóstolos de Cristo, que nós somos descendentes, nós somos uma tendência muito grande de nós pertencermos ao nosso Deus. E esse relacionamento que nós vamos ter com o nosso Deus é através da oração. Vamos orar todos os dias para Deus. Não vamos só orar no dia de domingo, fecha a Bíblia só no outro domingo, não. Todos os dias, né? O Shema era recomendado, que ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus com toda a força, toda a tua alma e toda a tua todo o seu interior. Você ama a Deus. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é que Jesus chegou e ensinou: amai o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não trai, você não rouba, você não peca, né? Sempre servindo ao Senhor Deus. E para isso nós vamos nos sentir vitoriosos também. E ele descreve aqui essa vitória nos termos da procissão triunfal romana. Por volta, quando o exército romano ia a uma batalha, vamos fazer um link aqui com o que o Paulo quer nos dizer. Quando o exército romano ia a uma batalha, ia sempre um general com a tropa que ele tinha que comandar, né? E essa é a legião romana, 5.000 homens, sob o comando do general, né? E naquele tempo o Império Romano dominava toda a Europa e a Ásia Menor, né? Esse domínio fazia com que todos também conhecessem vamos falar aqui, a rotina que ia acontecer após uma vitória do general. Então, aonde eles chegavam, eles ganhavam. Eles matavam muita gente, pegavam os presos e traziam também para Roma, porque esses presos tinham uma finalidade. Essa finalidade deles era ou ser gladiador, ou ser escravo, ou ser eunuco, né? Mas eles vinham presos e podiam também ser mortos, né? Estava dependendo tudo do bom senso do general romano, né? Então, quando eles voltavam da batalha, tinha um ritual sempre. O general romano vencedor era levado numa carruagem toda enfeitada com os cavalos bonitos, né, pelas ruas de Roma. E na frente dele, na frente do general, iam sacerdotes. E esses sacerdotes, eles iam jogando à frente da procissão que vinha aqui atrás ervas odoríficas, sândalo, né, alfazema,
incenso, mirra, e se fosse aqui em Belém, o paticholinho. Né? Então, esse sacerdote derramava na frente da carruagem do general. Logo atrás do general vinham os vencidos, os que foram realmente resgatados após a guerra e levados para servir em Roma. E como eu falei anteriormente, ou seria eunuco, ou seria, todo mundo sabe que é o eunuco. Se tiver alguma dúvida, a gente fala. Tá? Então, o eunuco era um escravo, geralmente eles eram designados para servir aos haréns dos reis. Então, eles faziam a emasculação do eunuco. Ele cortava o pênis e cortava a bolsa, os testículos. Né? Eu já fiz isso muito também aqui, por câncer de pênis. Por câncer, já fizemos isso muito aqui. Bem, então atrás dele vinham os cativos e os presos da batalha, que eram levados algemados e amarrados para a execução ou o serviço que iam prestar aos romanos, tá? Ou para ser escravos ou gladiadores, e os soldados da legião que vinha, que era 5.000 pessoas, né? 5.000 soldados. A rua ficava cheia de gente aclamando os vencedores. Para os prisioneiros, que eles já conheciam o que os romanos faziam após uma vitória dessa legião, para os prisioneiros, as ruas ficavam cheias de gente aclamando os vencedores, e para os prisioneiros, o cheiro daquelas essências aromáticas, o cheiro tinha dois significados. Prisioneiro, esse significado era de derrota, de morte, desolação, eles sentiram o cheiro. E para os vencedores, o cheiro da vitória. E Paulo faz aqui uma ligação entre a imagem romana e a imagem pública. Tá? Uma vez que no Antigo Testamento, nós sabemos, o Senhor requisitava nas 3 festas judaicas, ou a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo, eram os 3 períodos de festas, né? E era oferecido a Deus Pai Todo-Poderoso o sacrifício. E esse sacrifício, porque Deus gostava de sentir o aroma da gordura, o perfume, Deus gostava de. Então, isso era um oferecimento no Antigo Testamento. Tá? Então, era integrante do sacrifício prestado a Deus que o Senhor se agradava. Agora, Paulo, esse sacrifício, ele é algo vivo, aquele que ele fazia. E nós temos também uma maneira de nós nos sacrificarmos, render honra, glória, render ações de graças ao nosso Deus. Se nós precisamos nos encontrar, como é que eu faço para fazer isso? Essas ações de graça que você pode fazer para Deus é ajudar o reino da melhor forma possível, dependendo da necessidade do reino de Deus. É você oferecer sacrifício de ação de graça. É você acordar à noite e orar para Deus. É você ter um relacionamento íntimo com Deus, o mais puro, o mais sincero, porque Ele é Deus e Ele quer que nós sejamos santos. Então, para isso, nós estamos realmente estudando, transmitindo a palavra de Deus. Eu não falo só de mim, mas falo de todos nós, porque nós somos iguais. Todos os irmãos são totalmente iguais para servir no reino de Deus, né? Então, Paulo faz a ligação entre a imagem romana e a imagem bíblica. Uma vez que no Antigo Testamento Deus gostava do perfume, né? E o sacrifício que o povo fazia, todo o sacrifício que nós fazemos a Deus, principalmente o maior de todos os sacrifícios foi feito pelo Senhor Jesus, através do ministério da reconciliação com o Senhor Deus, com a todos nós pecadores. Então Ele oferece realmente o perdão do pecado. Se você conversar, se você está
estar ligado, ter a comunhão diária com Ele. Esse sacrifício é vivo, tá? A nossa vida é um sacrifício, vivo e agradável a Deus. É assim que nós devemos viver. E não viver na tristeza, na incerteza, não vai dar certo, nada disso. Você é salvo por Cristo. Você é salvo pelo sangue de Cristo, né? Então, a nossa vida é um sacrifício vivo e agradável, especialmente porque aí nós vamos fazer a junção da mensagem bíblica com a nossa vida. Por quê? Porque nós exalamos não um cheiro próprio. Observe a profundidade da mensagem. Nós exalamos não um cheiro próprio, mas o cheiro de Cristo presente em nós. E o que é o cheiro de Cristo presente em nós? É uma coisa importante. Não sei se vocês já notaram, mas eu gosto de falar muito sobre isso. Chama-se conhecimento de Deus. Se você não conhecer a Deus, você não sabe como agradá-lo. Eu fico preocupadíssimo, lá no Salmo 119, o salmista diz que a gente fica preocupado porque a verdade não é divulgada como deveria ser. Nós estamos divulgando aqui na íntegra. Tem gente que vai ao culto a Deus em determinado dia, depois sumiu, acabou. Nós cultuamos a Deus diariamente, várias vezes durante o dia. Faça isso e veja como vem uma alegria interna muito grande, porque essa alegria é dada exatamente pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então formou aqui um link entre exalamos o cheiro, não é o próprio cheiro, mas exalamos o cheiro de Cristo em cada um de nós. Porque se você tiver esse cheiro de Cristo em cada um de nós, nós podemos realmente orar, mostrar às pessoas que estão longe de Deus como ela possa chegar cada vez mais à igreja, né? Viver desse modo, com o perfume de Cristo, não é fácil, também nós devemos ver isso aí. Porém, é plenamente factível de você servir a Deus com toda a parte espiritual que você aprendeu aqui no livro de Gálatas. Então, a parte espiritual que convém a você, o bom perfume de Cristo que está em você, porque você tem um conhecimento da palavra de Deus. Você é uma necessidade imperiosa, todos nós, virmos a igreja, ouvir a palavra, tá? Então, não precisamos, isso é importante, não precisamos parecer que somos de Cristo, porque somos com a sinceridade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos 8, versículo 11. Eu vou pedir para a igreja toda ler comigo esse verso, tá? Vamos ler? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também em vós o mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós habita. Irmãos, está aqui. E tem outra mensagem, porque nós não podemos sair muito, mas essa é a mensagem. O Espírito Santo habita em cada um de nós. O relacionamento que nós temos com Deus, através do seu Santo Espírito, e a oração de agradecimento, tá? Então, nós vamos sair por aí perfumando o mundo. Se nós somos um frasco onde tem o perfume de Cristo, nós vamos sair daí perfumando o mundo. Amém. Jesus está vivo e pode nos libertar das dificuldades, pressões pelas quais passamos diariamente. Onde quer que estejamos, o Senhor Deus nos dá a doçura e beleza de Jesus. Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e estarmos servindo o seu santuário. Porque no dia da adversidade Ele nos elevará sobre uma rocha. Cantarei e salmodiarei o Senhor. Amém? Então, Jesus está vivo, nos liberta das dificuldades e pressões pelas quais passamos. Onde quer que estejamos, o Deus nos dá a doçura de Cristo. Somos levados à vitória. Vitória e vitória. Nós temos problemas. O Senhor Jesus Cristo ensinou os apóstolos: vós tereis também atribulações. E nós temos também as nossas atribulações. Mas nós vivemos cada dia e cada hora de acordo com a vontade de Deus. Observe, irmãos, já falei isso aqui, mas vou repetir porque eu acho lindo. Oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feito de acordo com a tua vontade, Pai. Não vá fazer a sua, não faça a sua. Procure conversando com Ele. Eu estou te agradando, Pai. Eu estou fazendo, porque é um novo negócio aqui na minha vida. Eu vou fazer um novo trabalho. Eu vou fazer isso para te agradar. Está te agradando, Senhor. Se você vê que tem uma porção de colaterais que não levam ao foco, o foco é Jesus. O foco é a vida. Quando a gente fala em vida, é a vida eterna. E a vida eterna já começou. Desde a vinda do Senhor Jesus, nós vivemos aqui na vida eterna. Só que já vivemos a vida eterna, mas ainda agora, ainda não. Falta alguma coisa. O que é que falta? Nós cumprirmos o nosso tempo aqui na terra. E depois, então, você será realmente puxado por Deus, já fomos escolhidos, para servir no seu reino. Né? Bem, então, somos levados de vitória em vitória, a despeito da dificuldade de Paulo, que enfrentou um conflito muito grande. Paulo estava sendo questionado na igreja de Coríntios. Vamos ver nosso livro, vamos abrir nossa Bíblia, vamos projetar. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Observe isso aqui. Você sabe a curiosidade que a gente tem, a gente vai investigando, fazendo as coisas. Tem muita gente que acha, como os coríntios achavam, que era normal isso aqui. E a tribulação que Paulo estava passando, porque ele quis cobrar, com todo bom cristão quer cobrar o caminho, a verdade e a vida, que você possa servir Jesus na sua integridade, mas no caminho, verdade e vida, sem distorcer. Então, geralmente se ouve que há entre vós, Paulo escrevendo aos Coríntios, imoralidades e imoralidades, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecido na jactância, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no Espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, e entregue a Satanás. Observe aqui. Entregue a Satanás, é Paulo falando, para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, irmãos, é importantíssimo nós sabermos como nos comportar na vida. Isso foi uma tribulação que Paulo passou, tá? O Senhor é o Senhor Deus que nos faz triunfar, irmãos. Sempre você está ligado, adorando, procurando Deus, Ele está com você.
Ele está no seu trabalho, Ele está no seu caminho, né? Então, Ele que nos faz triunfar. Deus jamais abandona seus filhos, né? E essa deve ser a certeza de todos os que atuam no reino de Deus. O exército da fé em Cristo, a fé cristã, passamos por dificuldade, mas o Senhor nos carrega em triunfo. Carrega em triunfo, sim. No versículo 14b, que nós estamos vendo, versículo 14b, a palavra diz assim: por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E vem de novo a palavra-chave: conhecimento de Deus, irmãos. Nós precisamos desse conhecimento, nós precisamos de Sagrada Escritura. Se tiver qualquer dúvida, pergunte. É importante nós falarmos que nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. É importante nós sabermos que tem gente falando de outro jeito que também não interessa aqui para nós. Mas infelizmente nós precisamos falar da palavra de Deus, tá? Nós cristãos somos o meio que Deus usa para perfumar o mundo. Olha a responsabilidade, que coisa magnífica, misericordiosa de Deus. Ele nos escolhe para ser o perfume do mundo, para divulgar a Sagrada Escritura. Então nós somos feitos para servir a Deus, tá? A imagem da procissão de triunfo romano, enquanto eles passavam, as pessoas viviam a vitória do seu general. A nossa vitória é a garantia da vitória de Cristo, tá? Do Senhor Deus com o mundo. Observe a profundidade. Observe a profundidade. A nossa vitória é garantida na vitória de Cristo. Cristo ressuscitou, venceu a morte. Ele está no céu e olhando por cada um de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos desprezar isso nunca. O relacionamento que nós possamos ter com o Senhor Deus, diariamente, orando e nos entregando a Ele. Conhecimento de Cristo, de cada um de nós que nós possamos ter, é uma fragrância, um cheiro de perfume agradável, não é um cheiro de morte. Por quê? Nós vencemos também o pecado. O pecado se apresenta na nossa vida, mas se você está com Cristo e você sente que Ele age na sua vida, o que vai acontecer? Você é um vencedor em Cristo, né? Não há como tal fragrância ser conhecida senão pelo nosso intermédio. Nós somos os arautos de Cristo, nós somos os proclamadores de Cristo, né? Então, quanto mais nós possamos convergir toda a nossa energia, todo o nosso coração para servir a Deus de acordo com a vontade dele, tá? No verso 14 e 16, vamos dar 15 e 16. A palavra de Deus diz assim, 15: porque nós somos para Deus um bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A procissão triunfal que os romanos entravam na cidade, havia dois grupos que desfilavam, falando sobre isso: os cativos e a tropa romana, tá? Tropa romana vencedora. A tropa recebia troféu, as gratificações que o Império Romano dava para um general. Isso tem um livro sobre Paulo, a vida de Paulo na Ásia Menor. Então aqui nós vamos, nesse livro mostra que o homem, ele tinha as categorias equestres, ele eram as categorias de acordo com o meio de transporte. Aqui era a carroça e eram os cavalos, eram os bois e os cavalos. Então, quem montava em um cavalo bonito, chique, né?
ele era um homem de Deus montado num cavalo. Isso nós não podemos isolar o interior dele. O interior dele, ele pode também ser rico, comprar um cavalo bonito e se manifestar em cima do cavalo bonito. Precisa saber o interior de cada um e como esses cada um se doavam a Deus. Os cristãos estavam aqui no meio. Então, na procissão triunfal, 2 grupos, cativo e as tropas vencedoras. A tropa recebeu o seu troféu, tá? Dinheiro, terrenos. O Império Romano distribuía. Eu me lembrei agora de uma coisa aqui. Não sei se vocês lembram. Quando Brasília foi feito, né? Saía no jornal. Lembra disso, Edson? Saía do jornal. Procure um macaquinho nesta árvore. O macaco estava bem delimitado na árvore, era só dizer: está aqui. Ganhava um terreno em Brasília. Porque eles queriam manipular, queriam trazer as pessoas. Ganhava terreno, ganhava dinheiro. E assim também aqui, a mesma coisa. O general ganhava fama, tá? Descansar um pouco, incluindo dinheiro e troféu. Os cativos não tinham qualquer esperança, ou eles de ser escravos, ou gladiadores, ou eunuco, pior ainda. Somos o exército de Cristo, nós somos o exército de Cristo, somos cheios de vida, e Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou fonte de água viva, né? Eu sou o pão da vida. Observe como o ensinamento dele diretamente na nossa vida, né? Então, cheio de amor, luz do mundo, vida do mundo, depende do nosso odor. Depende do nosso odor, tá? Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós e somos vida quando o nosso conhecimento leva à salvação, tá? No entanto, também nós somos morte quando o nosso odor leva à perdição. Irmãos, tem um texto aqui muito interessante, o livro de Ezequiel. Tá? Então, nós somos vida pelo nosso conhecimento. E, no entanto, somos morte quando o nosso odor leva à perdição. Se você fixa o seu odor em Cristo, você está alegre, feliz, tudo dá certo. Se você perde esse odor, a coisa complica. Então, em Ezequiel 33, de 13 a 20, vamos ver. Ezequiel 33. Achou? Tá. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter dos seus pecados, e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso o penhor, pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Irmãos, isso aqui dá uma pregação inteira para a gente. Belíssima essa pregação, vamos pregar a próxima vez sobre isso aqui. Então, se você tem o perfume de Cristo, você não peca. Você vai seguir os caminhos do Espírito que está presente aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Mas, irmãos,
se você fez tudo certo, mas agora tem uma forma de eu pecar aqui. Poxa, eu já fiz tanto certo, não custa nada eu roubar isso aí. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Ele sabe que você está pecando. Ele vai tirar o que você tem, e você vai perder a salvação por algo que é passageiro, é último que se faz. Tá bom? Diante do nosso testemunho de vida, muitos preferem a ignorar a Deus e escolher a morte. Isso por falta de conhecimento, nós já sabemos disso. Não veem, não querem saber, tá? E é de natureza, o perfume pode ser notado, tá? O perfume de Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Muitos, mesmo notando o perfume de Cristo, preferem recusar. E recusar o perfume de Cristo é escolher a morte. Infelizmente, podemos perder, podemos sim. Quando Jesus lá em Mateus diz assim: pegue sua cruz e siga-me. Pegue sua cruz e siga-me, ele diz, né? Não é ser crucificado, não é se autoflagelar, não é nada disso, não. É você renegar o pecado. Esta é a cruz principal. Ele já morreu pelos nossos pecados. Mas nós, para seguir o bom perfume de Cristo, nós realmente precisamos ter esse perfume, não deixar que o perfume saia, tá? Não nos entregar ao pecado. Quando ficamos, infelizmente podemos perder quando permitimos que o perfume de Cristo evapore no nosso frasco, tá? E ficamos vazios, totalmente vazios. Pode também ocorrer de sermos perfume escondido num frasco. Observe bem, pode acontecer de você ser um perfume escondido no frasco. Se você não abrir esse frasco e deixar exalar o perfume de Cristo, ninguém vai sentir o cheiro, ninguém vai ficar impregnado pela comunhão, ninguém vai sentir nada. Fale, converse, principalmente se você nota um irmão aborrecido. Irmão, tem gente na igreja que vem à igreja e está aborrecido, não encontrou. Nós precisamos encontrar, tá? Deixando o nosso frasco de conhecimento aberto para que se exale esse conhecimento que nós buscamos. Vamos buscar as pessoas, tá? Então, olhar um vidro de perfume não é se perfumar. Olha a responsabilidade. Nós estamos na igreja. Você olhar o frasco de perfume, não se perfuma. Agora, se você deixar o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração, renegar o pecado, servir ao reino de Deus, viver uma vida piedosa. A piedade não é um defeito, não, irmão. Não, essa pessoa não quer saber de nada. O relacionamento dela com Deus, nós não podemos julgar ninguém, não é verdade? Então, olhar um vidro de perfume e não é se perfumar. Fecharmos o frasco para que dele não saia qualquer cheiro. Egoisticamente eu quero. Não, você foi feito para ser arauto de Deus, tá? Perfumes assim não contribuem para espalhar a fragrância do conhecimento da palavra de Deus, a fragrância do Espírito Santo que está dentro de você. Aquilo que vai fazer com que aquela pessoa perdida, sendo você usado por Deus, aquela pessoa venha para Deus, porque quem quer é Ele. Não somos nós que escolhemos a Deus, Jesus é que escolheu, não é os apóstolos. Então, fragrância do conhecimento de Cristo, essa fragrância do conhecimento de Cristo, ela não
comunica a vida. Isso aqui que eu estou falando, porque pode haver resvalo no pecado. Resvalo no pecado não é de Deus, tá? No verso 17, já para encerrar, pastor pediu hoje 40 minutos, nós estamos recordando. Bem, verso 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, né? Ao contrário do que muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, tá? Eu quero falar uma coisa sobre isso aqui rapidinho. O pastor que leva a sério o perfume de Cristo, que exala o perfume de Cristo, estuda todos os dias, vai buscar. Tem uma coisa, o trecho bíblico precisa de ser interpretado como nós estamos fazendo aqui. Existe uma coisa que existe em teologia chamada exegese, em que você faz análise gramatical, análise crítica. Comigo nem quero, eu não vou criticar a palavra de Deus, mas a gramatical você entra aqui, e aqui está a profundidade do conhecimento, aqui está a profundidade que você tem para a sua salvação, né? Então, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, tá? Todo o trabalho, o Senhor, Paulo, foi revelado a Paulo, todo o trabalho tem a sua recompensa, todo o trabalho tem a sua recompensa. Os pastores, eles precisam dessa recompensa para poder viver, tá? Ao descrever a vida perfumada, Paulo pergunta: quem é digno, quem é idôneo para viver desse modo? Aí precisamos crescer espiritualmente e viver desse modo. A resposta está no verso 17b. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, tá? Nosso ministério é viver na presença de Deus, e que só é possível através do caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Este é o grande método de evangelização que nós podemos dispor e ensinar alguém que esteja prejudicado, um amigo seu que esteja prejudicado. Conversa com ele. A técnica de, olha, eu vou na casa do Germano e vou falar da palavra de Deus. Ótimo! E assim você vai criando confiança. Eu chamo a atenção uma coisa, irmãos, uma palavra chamada jactância. O que é a jactância? É você se autopromover. Eu sou bom nisso porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aquilo eu fiz. Quem é bom é Deus. Nós somos pecadores. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós precisamos exalar esse perfume de Cristo, né? Bem, já para encerrar, jamais podemos esquecer de que a fragrância, o aroma mais belo que Deus fez emanar para este planeta foi o aroma perfeito e agradável e vivo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que foi oferecido uma vez por todos os nossos pecados. Então, irmão, é questão de conhecimento. Você pega um trecho deste aqui, conhecimento. Eu estava pregando sobre João, no livro de João, e uma senhora, quando eu falei que a pessoa precisa ser levantada assim como foi levantada com a serpente de bronze no Antigo Testamento, né? Porque o povo pecou e Deus mandou vir serpentes venenosas no meio do povo do Egito, no meio do povo do trajeto que saiu do Egito, né? E
Moisés falou com Deus e o Senhor Deus disse: eu vou perdoar. Manda fazer uma serpente de bronze e coloca em uma vara bem alta. Todo aquele que for picado pela víbora, olhe para a serpente de bronze que vai ficar curado. E isso acontecia. Isso aconteceu. O poder de Deus aconteceu, né? Então, tem o livro de João, levanta, quando a cruz de Cristo for levantada, quem está na cruz é Cristo. Olhe para Ele e veja que seus pecados serão perdoados, mas com fé, com amor, com uma entrega total entre você e Deus. Isso é muito, muito, muito importante. Então, tem pessoas que tem o fato, a pessoa leu e não entendeu. E eu fiz essa explicação para ele, né? É igual o eunuco. Quando o anjo do Senhor mandou Filipe, não é o Filipe apóstolo, mas o Filipe diácono, segue esse carro. E Filipe foi, seguiu e perguntou para ele: entendes o que tu estás lendo? E ele disse: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então aqui está três exemplos. O do eunuco. Aqui você precisa estar em comunhão com Deus, comunhão com Cristo, e exalar o bom perfume de Deus, exalar o bom perfume do conhecimento do Evangelho, né? Então, quando nós fizermos isso, irmãos, procura fazer isso, que isso vai levar à salvação sua e aquele outro que foi escolhido de Deus para que usasse você como instrumento da vontade de Deus. Vamos orar e vamos agradecer. Santo Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, obrigado por mais um ensinamento das nossas vidas, Senhor. O Senhor é nosso Deus, nosso Pai, em quem nós esperamos todos os dias da nossa vida. Oramos, conversamos, fazemos sempre as coisas de acordo com a Tua vontade, para que o Senhor possa nos agraciar sempre com a Tua graça, diariamente no nosso coração, que nós possamos ser o bom perfume de Cristo. Seja você o bom perfume de Cristo, perfumando todos em sua volta, na sua casa, nos seus parentes, na sua vida. E queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, construído e encaminhado na nossa vida. Em um nome santo de Jesus, do Sagrado Divino Espírito Santo que habita em cada um de nós, e a igreja diz: amém.